Oi. E aí, tudo bem? Paz do Senhor, como é que vocês estão? Então, sou o pastor Luiz Carlos da Igreja Batista Batená, aqui em Paulo Afonso, Bahia, e tenho uma palavrinha de reflexão para você passar um dia assim comigo, um pouquinho. E eu queria falar sobre uma coisa que eu tenho notado, é sobre a conversão genuína. O que é uma conversão genuína? A gente lá na Igreja Batista Batená, nós começamos uma série de estudos sobre alguns temas que eu vejo que está precisando, sabe, resgatar, tratar na igreja e que deixa a desejar às vezes. E um dos aspectos nós começamos com uma aula inicial e eu falei sobre conversão genuína. Lá em Atos capítulo 9, versículo, o capítulo 9 todo, fala sobre a conversão de Paulo. E essa conversão, ela foi tratada por Charles Spurgeon como uma conversão genuína, como algo muito importante. Charles Spurgeon, ele trata essa conversão de Saulo, né, como uma verdadeira conversão. E o que é uma conversão genuína? O que uma conversão genuína faz? Ela é o fruto da fé, do arrependimento e da obediência constante à palavra de Deus. Então, o processo de tudo, do início de tudo, é essa conversão. É o encontro com Deus, é o Espírito Santo, né, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. E você, através dessa conversão, você começa a ter um encontro genuíno com Jesus Cristo e começa o teu processo. A palavra lá em João 10:17 diz que, portanto, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né, de Deus. Mediante Cristo, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. Então ela entra primeiro pelos nossos ouvidos, para depois cair no nosso coração. A gente sabe que Saulo, ele pede carta para ir perseguir essa seita, que na época era considerada, chamada o Caminho, que hoje é o cristianismo. E nessa caminhada dele até Damasco, Jesus se apresenta para ele. E ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz uma pergunta sensacional, mano. Paulo fala: quem é o Senhor? Quem está falando comigo? Ele fala: Jesus, aquele a quem você persegue. E diz que Paulo se prostra, as pessoas que estavam com ele escutam essa voz. Quero deixar um adendo aqui. Paulo não caiu do cavalo e se prostrou. A presença de Deus foi real, ao ponto de deixar ele cego. E Deus determina ele dar uma ordem. E que eu quero falar com você é isso, o primeiro ponto de conversão. Primeiro característica dessa conversão, primeira característica desse encontro de Jesus com Saulo foi que ele se prostrou, teve que se prostrar, mediante a presença de Deus. Se prostrar aqui eu não quero falar como ato de humilhação, mas um ato de temor ao Senhor. Quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, a gente teme a presença, a voz, sabe? Ela é forte, ela é diferente, é uma voz diferente. Algumas pessoas me perguntam: pastor, como é que o senhor sabe que Jesus falou quando é Jesus? Porque a voz, ela é diferente. E Saulo teve essa posição, e quando ele se coloca de pé, ele se encontra cego, precisando ser ajudado, auxiliado, para ir até a cidade de Damasco, chegar lá, entrar na casa, né, de Judas, ou de Judá, e ali começar o seu processo. A conversão é o início.
até chegar à sua salvação. E eu estava tentando aqui um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, gente. Conhecedor da palavra. E ontem no estudo eu dei ênfase a isso. Eu falei, olha, por que Deus cegou Paulo naquele momento, ou Saulo? Porque para ele começar a entender que ele agora não ia ser mais nada pela força dele, ele começou a precisar das pessoas, ser auxiliado até algum lugar. Deus está querendo dizer para a gente que a conversão genuína ela é fruto de uma fé, e a fé é total dependência naquilo que você crê e espera. É a certeza das coisas que, né, se espera e a prova das coisas que não se vê. Jesus estava mostrando a ele, olha, agora você vai andar na minha total dependência, eu vou te guiar. Claro que lá na frente Deus manda Ananias ora e Paulo é curado, a trava cai, mas aí ele começa a enxergar o cristianismo, ou o caminho naquela época, com outros olhos, com outra visão. A conversão genuína, ela muda a nossa visão. Há necessidade da gente ficar cego por alguns dias, meses, espiritualmente falando, para que Deus nos cure e a gente caia as traves dos nossos olhos, para que a gente comece a enxergar o cristianismo como ele é. E quando esse fruto da fé ela é acompanhado com arrependimento, né? A palavra em Lucas, capítulo 5, do 31 ao 32, diz assim, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus foi até Paulo, um pecador, escolheu ele. Paulo teve encontro, se arrependeu genuinamente, e aí ele começa a obedecer a palavra de Deus, colocar em prática. Ele não só ouvia. Jó faz uma declaração muito bacana, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Hoje está faltando isso, uma conversão genuína. E lendo a Bíblia de Charles Spurgeon, lendo alguns livros de Charles Spurgeon, entendendo quando ele fala sobre a pregação da conversão de Saulo, e ele coloca isso como uma conversão genuína, a Bíblia diz que é uma conversão genuína, a gente começa a entender e compreender o que é uma conversão genuína. Primeiro é ter fé, e fé, ela é incondicional, ela não tem como explicar uma fé, ou você crê ou você não crê. E Paulo creu, ao ponto de passar tudo que nós sabemos que ele passou. Ele se arrependeu. Amém? Ele se arrependeu. A fé vem de ouvir a palavra de Deus e atendê-la, para receber do Espírito Santo um testemunho que confirma a veracidade das coisas que aceitamos pela fé. É preciso praticá-la de bom grado. Então Paulo fez isso, ele recebeu de bom grado, praticou de bom grado. Jesus veio a tal ponto, o encontro genuíno. A conversão genuína, ela é acompanhada de milagres. Deus fez um milagre em Paulo, fez ele voltar a enxergar. Deus fez um milagre na minha vida, Deus está fazendo um milagre na sua vida. É só você voltar a enxergar e começar a ver os milagres que estão acontecendo na sua vida. Seremos levados ao arrependimento por faltas, por falhas que resultam, sabe, de más ações. Então, as nossas más ações, elas têm o encontro genuíno com Jesus, a conversão, elas têm que nos levar ao arrependimento, ou seja, a gente assumir, entender que essas más ações não faz parte de um novo processo, de uma renovação, de uma mudança de vida.
de uma conversão genuína. Então é preciso haver um arrependimento genuíno. Nós precisamos verdadeiramente entregar nossa vida ao Senhor, buscar o Senhor. E aí vem acompanhado disso a obediência da palavra. A gente começa, sabe, a ter vontade de ler a palavra, de estudar a palavra, de colocar isso aqui em prática. Esse ciclo de fé, arrependimento e obediência constante na palavra nos levará a uma maior conversão. As bênçãos que dela discorrem para a gente, que vem para a gente, que vem como águas, sabe? Cachoeiras, como chuvas, vem como bênçãos sobre nós. Então a minha palavra nesse dia para você, nesse momento, é: a sua conversão ela é genuína, ela vem acompanhada de fé, de arrependimento e de obediência da palavra. Você verdadeiramente está sendo uma pessoa que as pessoas olham e veem e falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Você não está negociando esses princípios? É isso que eu quero que você entenda, é isso que Deus começou a colocar no nosso coração. Porque só assim, só dessa forma, nós poderemos verdadeiramente entender os processos do início que é a conversão até o final, até a chegada. E aí podemos declarar. O meu desejo hoje é que nós possamos declarar, como Paulo declarou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam abençoados por essa palavra. Tchau.